vacinação da criança contra a Covid é de uma importância enorme para todo mundo. Se nós queremos ter alta cobertura vacinal de uma doença imunoprevenível, a criança faz parte desse contexto. Então, vejamos, nós temos no Brasil, atualmente, um número de óbitos em criança por Covid em torno de 317, 327, alguma coisa nesse nível. Mas, se você somar com o número de crianças que morrem por síndrome respiratória aguda grave, que não deu tempo fazer o diagnóstico de Covid, nós já estamos em 800 casos. Então, daí a grande importância da vacinação da criança. Então, veja bem, se eu olho um contexto de 621 mil óbitos, que é algo absurdo, eu olho e eu vejo 800 casos, eu digo, isso é pouco. Não é. Então, são 800 crianças que não chegaram à vida adulta. Então, cabe a nós dar oportunidade aos nossos filhos de viverem, de terem uma vida saudável. Além disso, não é só o óbito, nós temos as complicações pós-Covid. Pode dizer que a Covid é leve em criança, sim, na sua maioria é leve a moderada. Aquelas crianças que podem evoluir para a síndrome pós-Covid, que é a Covid longa, a criança pode ficar com problema respiratório, a criança pode precisar de fisioterapia, isso a longo prazo. E alguns adultos evoluem com síndrome cognitiva. As crianças também poderiam evoluir com síndrome cognitiva e se imagina uma criança com dificuldade de aprendizagem. Fora isso, nós temos a síndrome multissistêmica, que é um processo inflamatório, síndrome inflamatória muito sistêmica na pediatria, que faz com que a criança tenha infecção em todo o corpo pelo vírus SARS-CoV-2, principalmente o miocárdio. Então, são os casos mais graves de miocardite, com sequelas e óbitos. O benefício da vacinação, de uma forma geral, a maioria das vacinas, ela tem uma proteção não só individual, como uma proteção coletiva, tá? Com exceção do tétano, que eu tenho uma proteção individual. Mas os demais, se você for pensar na influenza, no sarampo, coqueluche, difteria, poliomielite, meningites, tem uma proteção coletiva. Então, eu vacino não só pela criança, mas pela proteção coletiva que eu vou ter. Então, a criança de 5 a 11 anos, ela sendo vacinada, ela vai proteger o bebê e os menores de 5 anos, que não podem se vacinar ainda, vai proteger aquelas pessoas que não puderam se vacinar ou estão fazendo um tratamento em doença aguda, vai proteger os idosos que não têm uma imunidade tão eficiente quanto um adulto jovem, e vai poder desenvolver-se de uma forma saudável. A criança vai poder frequentar a escola com bom aprendizado, a criança vai poder ter refeições na escola, a criança vai poder brincar, participar de esportes. Então, tem todo esse contexto. Como eu falei no início, se eu quero ter uma alta cobertura vacinal, eu preciso vacinar as crianças. Sobre reações vacinais. Todo mundo, quando vai tomar vacina ou vai levar o seu filho no posto de saúde ou numa clínica privada, sempre pergunta sobre a reação daquela vacina. E todo mundo sabe que a criança pode ter uma dor local, pode ter uma febre, pode ficar avermelhado, pode queixar, se for maiorzinha, de dor de cabeça. Isso é comum. São reações leves, moderadas, que não causam maiores preocupações. São assim as reações vacinais pós a vacinação contra o Covid no mundo inteiro. Nos Estados Unidos já se vacinou mais de 5 milhões de crianças nessa idade, de 5 a 11 anos. E no mundo
mundo, já mais de 30 países estão vacinados. São raríssimos, então você imagine 11 casos em milhões de doses aplicadas de miocardite com boa evolução. No entanto, lembrando aos pais, a miocardite da Covid, aliás, é muito mais grave do que esses casos leves de uma reação vacinal de dor e cefaleia e febre na criança. Acredito que o fato de cuidar, né, de um ser tão indefeso, você quer sempre o melhor. E assim eu também sou mãe, eu quero o melhor para meus filhos. E a vacina, como a expressão, né, usada, a vacina salva vidas. Então dá qualidade de vida também. Então por que vacilar e dar oportunidade à criança que depende de você para viver? Pense nisso e vamos levar os nossos filhos para vacinar. As crianças precisam ter oportunidade de viver e viver bem. A produção de anticorpos nas crianças foi visto nos estudos que é semelhante à do adolescente e do adulto saudável, né? Porque a gente sabe que o idoso é outro estudo. Então, quanto melhor a produção de anticorpos, melhor a defesa. Então, não tem com que se preocupar. Sabemos que a vacina é diferenciada, não é a mesma vacina do adulto. Ela tem uma concentração de RNA mensageiro que induz a produção de anticorpos menor do que a do adulto, né? Da mídia já se vê falar que são 0,2 ml, que isso equivale a 1/3 da dose do adulto, e a tampa do frasco é laranja. Para os pais irresponsáveis que levem as crianças, é sempre bom ficar atento no horário da vacinação, né? Observe, leve sua criança e cuide dela o melhor que você puder. Gostaria também de lembrar aos pais que entre todas as doenças imunopreveníveis, né, aquelas que nós temos vacinas disponíveis, a Covid foi a que mais matou em 2021. Então, se você leva seu filho para se vacinar contra difteria, tétano, coqueluche, rotavírus, recebe o BCG na maternidade, faz vacina contra a meningite, lembre, a Covid matou muito mais do que todas essas doenças juntas. Então, fica aqui o recado. E não vamos jamais esquecer que nesse momento devemos continuar com todos os cuidados de uso de máscara constante, né? A higienização das mãos, evitar aglomerações. Então, repassem isso para os seus pequenos e desejo a todos vacinação e que chegue o fim da pandemia.